E aí, empacou, desempaca comigo, eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólico, hoje é dia de desempaca de Guerra das Duas Rosas. Isso mesmo, olha só, então os links aqui das minhas redes sociais estão aqui na descrição e no primeiro comentário, no comentário fixado, e os textos que a gente coloca aqui para vocês nessas tarjas estão aqui na descrição, como uma forma de facilitar o estudo para vocês. Então, em média 5 minutos a gente passa essa matéria para vocês, um resumo para quem precisa só desse resumo mesmo, tá bom? Vamos lá então começar. Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas é um conflito que aconteceu na Inglaterra entre 1544 e 1587 e nada mais é, de maneira bem direta, a disputa pelo trono francês, a disputa pelo governo francês, não, inglês, a disputa pelo governo inglês entre as famílias York e Lancaster. A família York representada pela rosa branca e a família Lancaster representada pela rosa vermelha. Eram os símbolos das duas casas ou das duas famílias. E essa guerra influenciou a obra de Shakespeare, influenciou a obra de George R. R. Martin, como o Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos, vocês sabem disso, certo? Uma coisa muito importante, o conflito, a Guerra das Duas Rosas, é uma consequência direta de uma guerra que aconteceu antes, que é a Guerra dos 100 Anos, que é aquela guerra entre Inglaterra e França, que a Inglaterra perde para a França. E por que ela é consequência direta? Porque enfraqueceu a Inglaterra saiu enfraquecida e o rei da Inglaterra, nesse caso, que vai ser o Henrique VI, ele era considerado um rei fraco para governar, muito influenciado pela sua esposa e não governava direito, segundo as concepções deles na época. Ricardo, duque de York, ele se alia a outros nobres para poder lutar contra o Henrique VI, que era dos Lancaster, e ele consegue capturar o Henrique VI. E assim ele assume o governo. O poder da Inglaterra passa para os York, se antes eram dos Lancaster. Mas o Ricardo ele morre em batalha e assume o trono, assume o reino inglês, o seu filho, que vai ser o Eduardo IV. Mesmo assim, ele assume mesmo com a fuga do Henrique VI de Lancaster. O Henrique VI ele consegue fugir, na verdade ele foi capturado 3 vezes, até na terceira a sua morte definitiva. Ele morreu possivelmente ali na Torre de Londres. Então o poder passa para os Yorks, primeiro com Ricardo e depois com o seu filho Eduardo IV. E aí vem a trama, gente, porque em 1483... agora era o rei de York, que era o Eduardo IV, ele morreu, ele faleceu. O trono, por uma sucessão hereditária, deveria ser de seu filho, o Eduardo V, que tinha só 12 anos de idade. Mas ele não foi coroado. Por quê? Porque ele foi por uma questão agora interna de família, dentro dos próprios Yorks, ele foi capturado pelo seu tio, Ricardo III, que capturou e usurpou o trono. Continua pelos Yorks, mas há uma trama familiar ali dentro mesmo. E os Lancaster, que tinham sido afastados do trono, os Lancasters passaram a apoiar uma outra família, a família Tudor, através de Henrique Tudor. E é interessante porque a família Tudor, através de Henrique Tudor, ele vivia na Bretanha, a região oeste da França, que era quase ali chegando, próximo da Inglaterra, mas a região oeste da França. E os Lancaster passaram a não necessariamente mais a reivindicar o trono, mas a apoiar agora uma outra dinastia, uma outra família, os Tudor. Henrique Tudor uniu nobres, organizou exércitos, invadiu a Inglaterra e conseguiu derrotar o Ricardo III do trono. Tirou os Yorks do trono e passou a governar a Inglaterra. E aí, por que aqui representa já o fim da Guerra das Duas Rosas? Porque o Henrique Tudor, após coroado, ele se casa com Isabel de York, que era filha de Eduardo IV. Era uma filha de Eduardo IV. Então, ele tinha o apoio dos Lancaster e se casa com uma York. Ele vai unificar ou estabelecer a relativa paz entre as duas casas. Então ele aproxima as duas casas. Tanto é que a rosa representada pelos Tudor é uma rosa branca e vermelha. Ela não é York nem é
Lancaster, ela é rosa e vermelha. E aí você deve se perguntar, eu tenho que tratar a história ou é isso só como uma grande trama, uma grande fofoca? Não, se quiser tratar, você pode, se você quiser. Mas é preciso entender para você fazer sua prova, para entender a história de verdade, qual que é o significado dessa Guerra das Duas Rosas? É só para chegar ao trono? Não. Isso aqui representa, olha só, a formação do Estado Nacional inglês. Por quê? Porque utilizando desses recursos, dessas guerras, porque eu falo dessas porque vem desde a Guerra dos 100 Anos, isso enfraqueceu a nobreza feudal, porque era preciso formar exércitos de verdade, exércitos profissionalizados. E aí se formam exércitos profissionais e enfraquece a nobreza feudal, porque antigamente era a nobreza feudal que tinha o controle das armas. E não precisaram mais deles, tiveram que formar exércitos profissionais. E fez também uma maior centralização política e administrativa nas mãos dos reis, tirando cada vez mais o poder dessa nobreza feudal. E o que isso representa? Consequentemente, Guerra dos 100 Anos e Guerra das Duas Rosas representam a formação do Estado Nacional na Inglaterra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!